Bom, galera, a apresentação de hoje, a abertura de hoje é sobre se o Banco Central Europeu vai conseguir resgatar ou não, a Europa, isso é, se vai conseguir agir antes da Europa entrar em recessão. Se tu tá me ouvindo aí e tu não respondeu no comentário, põe lá, acho que sim, acho que não, Marco, eu quero ver o caos, né? Então, nossa abertura tá dividida nessas 5 partes, né? Onde a gente vai passar falando do indicador de PMI, muito bacana esse indicador. Vamos falar também sobre o rendimento dos títulos alemães de 10 anos. Cara, quem é técnico vai ver uma figura lindíssima lá. Mas vamos chegar lá sem spoiler, Marco. Quem dá spoiler é o Márcio Frissa, né? Então, o que é uma tese de investimento? Tese de investimento é quando a gente pega fatos, não é narrativas, tá? A gente pega fatos, analisa, interpreta e projeta assim com a nossa visão do que pode ou que não pode acontecer, ou que tem a maior probabilidade de acontecer. Uma tese não significa que ela vai dar gain, significa que ela pode dar gain ou pode dar loss, isso é, ela pode dar lucro ou pode dar prejuízo, certo? Ela pode dar ruim, pode dar bom. Hoje a tese aí, vocês vão ver que eu falei isso muita coisa, a gente pegou aí um pouquinho de cada argumentos aí. Vamos lá, pessoal, que eu tenho pouco tempo aqui. PMI, né, o famoso Purchasing Manager Index. Marco, por que tu falou em inglês? Porque o nome é em inglês, tá? Mas pra gente é índice de gerente de compra. Índice de gerente de compra, calma, queridão, que aqui a gente vai detonar com tudo. Olha só, bem tranquilo. PMI é uma pesquisa mensal enviada aos executivos das empresas, normalmente são gerentes de compra, diretores de compra, onde são de grandes empresas que impactam o PIB, tá? Daquele país que tem PMI em tudo que é lugar, inclusive, vou dar um spoiler aqui, já vai ter um momento bônus, eu vou falar um pouquinho do Brasil, tá? Isso aí é muito bacana, porque ele nos dá uma visão, deixa eu aqui, para onde está indo a economia. Como assim, Marco? A gente, por exemplo, né, a gente tem alguns indicadores técnicos que tem essa tentativa, né, essa função de tentar prever para onde o mercado vai, onde o mercado tem maior probabilidade de ir. E na análise fundamentalista, a gente também tem esse tipo de indicador. Né? Um deles é o PMI, onde a gente vê a situação do mercado hoje e a de um futuro próximo, baseado na opinião desses carinhas aí importantes que movimentam o mercado. Marco, onde é que tu pegou os gráficos? Onde é que sempre tem gente perguntando. Então, vou dizer para vocês aqui. Um dos gráficos aí eu peguei nesse site, é aberto, tem o PMI do mundo inteiro, tem do Brasil lá, o Brasil tem em português, em outros lugares não tem em português, mas vai ter em espanhol, vai ter em inglês, em alemão, você que fala alemão aí vai ter bastante material para você ler também, certo? E também, se eu não me engano, um gráfico, eu peguei de um report do Goldman Sachs, né? Que está disponível aí, você também pode buscar ele. Bom, vamos lá, qual é a importância do PMI? Ele vai analisar, quando ele faz essa pesquisa com as pessoas consultadas, ele vai analisar 5 áreas. Marco, eu já vi que tu fez um underline, né? Sublinhou aí o entrega de fornecedor. Sim, toda vez que você sabe que eu já estou dizendo aqui, tem um spoiler que eu vou abrir um gráfico específico sobre isso aí, para a gente conversar e entender um pouquinho do que a gente pode estar antecipando para botar. O PMI, basicamente, pessoal, ele tem um nível de 50, onde acima de 50, eu já ensinei isso aqui, né? Acima de 50 está em expansão, abaixo de 50 está em retração. O setor, seja de serviço ou de manufatura, certo? Bem tranquilo, um índice bem bacana. E por que ele afeta o ciclo de negócio? Justamente porque é o que eu estava falando antes. A expectativa de um fornecedor que tenha mais venda de carros, por exemplo, tá? Um fornecedor que para a indústria automobilística, ele tem expectativa que, olhando os dados e tudo mais, vai vender mais carro, então ele vai comprar mais insumo para produzir mais, porque vai puxar. Então isso vai se retroalimentando, né? Ao contrário também é verdade, se ele acha que vai vender menos, ele não vai comprar tanto e aí vai retraindo. Certo? Uma coisa bem tranquila, mas importantíssima ficar de olho nos PMI, certo? E aqui, a gente já começa a olhar os gráficos, né, meus amigos? Aqui eu tenho o gráfico dos PMI, né? Vocês podem ver uma linha que é o agregado, que é a linha amarelinha, a linha de azul é a linha de serviço e a linha de vermelhinha é a linha de manufatura. Então vocês olhem que isso é o histórico que a gente tem desde 2019, que a linha está caindo. O que significa isso? Não está expandindo, está retraindo.
Ah, Marco, é isso aí? Eu acho que todo mundo consegue chegar nessa conclusão. E isso já nos leva, pô, se está retraindo o setor de compra, se vai ter menos compra, vai ter menos produto, muito provavelmente vai ter menos venda. Ah, é isso que esse índice está dizendo, né? Assim como a gente pegou ali em 2020, aquele boom dos PMIs, a gente sabia que o mundo voltava de uma Covid puxando tudo que tinha aí disponível, né? Então, olha só, pegando uma frase do Goldman, ele dizia mais ou menos assim: o enfraquecimento foi amplo em todos os países e setores, mas se direcionou muito mais para a França no setor de serviço. O que a gente tem ali que o Goldman falou? Cara, os números estão ruindo, os números estão contraindo, é a palavra certa, né? Só que tem alguns números retraem em alguns lugares mais do que outro. Como a gente está falando da zona do euro aqui, já aquele monte de país junto, a gente tem que fazer uma análise de país a país, porque se você só pega o agrupado, o acumulado de todos, você não consegue ver quem está realmente sofrendo. E a gente está vendo no PMI aí que, por exemplo, a Alemanha caiu 2,4, enquanto a França caiu 4,2, né? Isso aí, eu me lembro dos números porque eles eram inversos. A Alemanha foi contraindo 2,4 pontos, enquanto a Alemanha 4,2, o inverso. E a gente está vendo aí nesses gráficos. O que mostra? É a França, pessoal. Ela é importante na euro. Certo? Ela já foi muito mais agora com as políticas aí adotadas, está indo para o espaço, mas a França ainda continua sendo um grande player. Claro que não tão importante como a Alemanha, como todo mundo já sabe, mas a França está contraindo. E aí é legal quem está nas Copas comigo, ver ali, a gente vai analisando um pouco de sensibilidade. O que é sensibilidade? Quando a gente teve Covid, foi uma coisa muito interessante para a gente estudar pós-Covid, né? Economias mais resilientes, menos resilientes ao Covid, né? Essa pandemia, lockdowns e tudo mais. Isso nos colocou na frente de muita gente aí. Bom, outro gráficozinho interessante, não pira. Primeira coisa quando eu mostro aí um gráfico assim é a galera pira, aquela coisa, duas escalas, 3 escalas, tempo, calma. Olha só, vem para mim aqui. Esse gráfico representa o tempo de entrega aos fornecedores. O que é isso? Lembra quando a gente falou do lado do PMI que ele analisa 5 áreas e eu sinalizei uma? Pois é. O que a gente está vendo aqui? Olhem as linhas, esqueçam as marcações. As linhas estão caindo. Logo, se as linhas estão caindo, os fornecedores estão entregando mais rapidamente para os clientes. Tá, entendi, Marco. Vou falar de uma outra maneira. O tempo de espera entre comprar e receber está diminuindo. Vou falar de outra maneira ainda. A necessidade de estoque está diminuindo. Por quê? Olha só, porque está chegando mais rápido. Né? Então, o que tem isso também? Está vendo que o gargalo está diminuindo. Marco, agora eu boiei. Me explica, olha só. Lembra quando a gente falou, falando aqui do Covid, por exemplo, que a situação, crise financeira que a gente encontrou, que todo mundo queria comprar e não tinha. Né? Você provavelmente, como eu, viveu, queria comprar alguma coisa, entrou no site de compras, ia lá, não tinha que esperar aquela coisa, chegava o estoque você queria todo para si, tinha que esperar mais um tempo, isso a gente encontrou, né? E viveu. Agora já não tem, né? Como assim, Marco? Vai aí nos seus lugares de compra, ou aquele produto que estava faltando, né? Você vai encontrar. Muito mais fácil do que antes. Tem faltando ainda? Tem coisa faltando. É claro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o tempo de entrega diminuiu. Logo, tem estoque. Se tem estoque, a empresa não vai comprar. Porque tem estoque. Ela vai esperar baixar aí o nível de estoque. Eu acho que ficou bem claro que trabalhar just in time ou com estoque no fornecedor tem alguns riscos, né? Grandes riscos, né? Como assim, Marco? Eita, quebrei a cadeira. Não tem problema. Olha só. Uma outra leitura para você aqui, antes da gente avançar. Veja que aquelas empresas que faturaram muito foram as empresas que tinham estoque. Não precisa ter muito estoque, mas que tinham estoque, porque o preço subiu, vendeu aquela coisa toda. Aquelas empresas que estavam trabalhando com estoque no fornecedor, que usavam estoque, então, quer dizer, você olhava um balanço e tinha estoque muito pouco, se viram em maus lençóis, né? Porque não tinham produto para entregar. E quando repuseram um custo muito mais alto. E aí não deixaram de faturar aquela coisa toda ali. Mas você que é
gerente de compra sabe do que eu estou falando aí, beleza? Então, vamos para o momento bônus. Adoro o momento bônus. Momento bônus aí. Momento bônus é que eu vou falar sobre o PMI. Não vou falar, vou trazer um gráfico para vocês. Vocês podem buscar na Investing também, que fica mais bonito o gráfico. Não tanta informação que nem a gente entrar na Market e pegar os gráficos, mas aí tem também para você. Esse é o PMI do Brasil. Bem diferente da Europa, né? Bem diferente. Enquanto um gráfico está sinalizando para baixo, o nosso está sinalizando para cima. E crescendo, e crescendo, e crescendo. Marco, significa que isso vai continuar assim? Não. Significa que a gente está muito melhor do que a Europa. E a gente, é claro que a gente está melhor do que a Europa. Só não quer ver quem não quer. Só tu olhar os números. Significa que a recessão não vai vir? Não, não é isso que eu estou falando. Significa que a gente não pode cair e ficar muito pior? Não, não é isso que eu estou falando. Só que o que eu estou falando é que quem está acompanhando as aberturas está vendo que a economia está mais resiliente que muita economia lá europeia. Muito mais resiliente, certo? Até pela questão de natureza de economia e tudo mais. E eu prometi para vocês um dos gráficos, eu vou trazer dois, né? Um gráfico que é o rendimento do título alemão de 10 anos. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Quando eu botei esse gráfico na tela, confesso para vocês aqui, eu como analista técnico, né? É impossível não ver um ombro, cabeça a ombro aí. É impossível não ver um ombro, cabeça a ombro com a base de neckline, né? Com a base de pescoço. Em 1.6 rompeu o pescoço e foi uma queda lindíssima, 1.4, aí batendo completamente o alvo do ombro, cabeça a ombro. Se você não está vendo isso, você está com alguma dificuldade de análise técnica, né? Porque esse é um gráfico de linha. Agora, Marco, eu não gosto de análise técnica. Tudo bem, não tem problema, só que foi um belíssimo trade. Voltando para nós aqui, e aí aqui corrobora, né, com a questão que a análise técnica funciona em vários instrumentos financeiros. Foi uma queda brutal que a gente teve na Alemanha, do rendimento, muito também explicado pelos PMIs, né? Outra coisa, outro gráfico, né, oportunidade, gaguejei aqui, oportunidade gráfica, esse gráfico é o mesmo gráfico que eu venho operando, mostrando para vocês. E a gente vem estudando o euro, né? Tem até um trade aí na tela e tudo mais. Marquei algumas flechinhas porque esse gráfico continua gritando. Já não é gritando, é esperneando para nós. Vamos ficar atento que pode ter oportunidade aí. Vamos concluir porque já estourou meu tempo aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Galera, mês que vem a gente está esperando aí finalmente o Banco Central Europeu começar a agir, né? Porque tá uma lentidão aquilo lá. Então, seja por subindo taxas, sempre reduzindo patrimônio, os instrumentos de antifragmentação do euro, que só se fala, não se fez nada até agora, né? Como assim, Marco? Lembra a abertura retrasada onde eu falei da euro, da Lagarde e do Draghi? Pois é, estão estudando até hoje ainda e não apresentaram lá para o mercado. Aí a pergunta, será que vai dar tempo para resgatar a comunidade antes de entrar em recessão? Será que já é tarde demais? Vamos acompanhar. Rally de baixa, pessoal, a gente entra sentando o dedo na venda. Rally de alta, a gente entra sentando o dedo na compra. Lembre-se, e aqui deixo o grande recado final, opinião é diferente de realidade. Atenha-se sempre aos fatos